Olá, meu nome é Larissa Santos Costa e por meio desse vídeo venho apresentar meu trabalho de conclusão de curso sobre gestação pós-transplante renal. Vou dar início falando sobre a função dos rins e que importância tem sobre o sistema fisiológico, como é feita a análise da função renal e o que acomete a função renal. Bom, os rins são responsáveis pela eliminação de diversas substâncias desnecessárias no nosso organismo. Tem importante função de regular a pressão arterial, manutenção da homeostase corporal, permitindo que os outros órgãos exerçam sua total função. E como que é feita a análise da função renal? A análise da função renal ela é avaliada através das taxas de filtração glomerular, que são avaliadas através da função do glomérulo, que é a unidade funcional dos rins, para estar analisando se os rins estão exercendo a sua total função. E o que acomete a função renal? A função renal pode ser decorrente de uma perda contínua da função renal com o passar dos anos ou sendo pelo uso de medicações nefrotóxicas. Presente trabalho, justificativa e métodos. O presente trabalho é altamente relevante devido à grande incidência de casos de concepção de mulheres que são submetidas a esse tipo de tratamento, sendo imprescindível e extremamente necessário auxiliá-las sobre os eminentes riscos. O trabalho de revisão literário tem como fonte de pesquisas os artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, disponíveis no Cielo e PubMed Online e Google Acadêmico. Bom, vou falar um pouquinho sobre o conceito de doença renal crônica, diferenciando insuficiência renal crônica, insuficiência renal aguda e doença renal crônica. A insuficiência renal aguda é a redução aguda da função renal, a diminuição do ritmo de filtração. A DRC, a doença renal crônica, é o termo geral de alterações estruturais, e tanto estruturais quanto funcionais do rim. E a insuficiência renal crônica é essa falha renal, essa perda renal decorrente da doença renal crônica, da diminuição da filtração dos rins. E existem fatores adversos para desencadear a doença renal crônica, como problemas cardiovasculares, hipertensão, diabetes. E muitas das vezes é difícil de se ter uma análise precoce da doença por não apresentar sintomas. E aqui na tabelinha está indicando os estágios da doença renal crônica, e o estágio mais crítico é o estágio 5, onde os rins eles não conseguem mais exercer sua função, suas condições, manter as condições internas estáveis, e por isso é preciso ser submetido a uma terapia renal substitutiva, podendo ser através de tratamento de hemodiálise, que é uma máquina que vai substituir a função renal, a função dos rins. Ou tratamento de diálise peritoneal, que muitas das vezes é realizado a domicílio, com o auxílio de um familiar treinado. E o mais indicado, que é o transplante de rim. Transplante de rim, existe uma parte fundamental após o transplante de rim, que é o uso dos imunossupressores. São medicações que vão evitar que o próprio sistema imunológico não crie uma resposta celular contra aquele rim transplantado. Então, é a parte fundamental da adesão ao transplante. Qual que é o impacto da doença renal crônica nas mulheres em idade reprodutiva? E quais irregularidades a doença renal crônica pode ocasionar? E os benefícios do transplante? Bom, com a diminuição da taxa de filtração glomerular, é notável irregularidades como anovulação, amenorreia e consequentemente, podendo levar até mesmo à infertilidade. E essa infertilidade é causada devido ao grande aumento da prolactina, que é um hormônio que vai causar uma disfunção hipotalâmica, e esse evento é chamado de hiperprolactinemia, causando dessa forma a infertilidade na mulher. E o benefício do transplante nesse tipo de caso é que traz de volta para a mulher a fertilidade. Então, então, não é só na parte fisiológica, mas também na parte psicológica. Então, o transplante traz grandes benefícios
na regulação hormonal da mulher. Quais complicações para a mãe e bebê em enxerto? Quais os riscos e eventos podem ocorrer durante a gestação? Perda do enxerto, exposição em útero aos imunossupressores. Bom, os riscos podem ser adversos. Quando se fala em gestação, já se tem uma palavra forte, que são alterações que vão ocorrer dentro da mulher, que precisam de uma atenção redobrada. E é muito comum eventos contínuos de infecções urinárias, porque há uma alteração no trato no sistema urinário da mulher. E também aumenta a pressão arterial, podendo desencadear a doença pré-eclâmpsia, que é o aumento excessivo da pressão arterial e podendo levar a mulher a ter convulsões. Então, tem que se tomar um cuidado redobrado. E qual que é a exposição não se sabe ao certo qual que é a interação dos imunossupressores na placenta. Então, é feita a redução dos imunossupressores para que não cause prejuízos ao feto. Como estabelecer o parto? Na verdade, o parto é consequente das condições clínicas da mãe e do bebê. Então, é normal que se ocorra indução à cesárea devido às condições clínicas da mãe. E como o índice de prematuridade e aborto é bem comum na concepção de mulheres transplantadas, quando se chega ao final da gestação, é feito o uso de corticoides de forma que auxilie na maturação pulmonar da criança, porque é muito comum partos antes do tempo em mulheres transplantadas. E qual a importância de uma análise pré-concepção? Uma análise pré-concepção é essencial para avaliar se as taxas da creatinina, se os valores dos imunossupressores estão estáveis, se a mãe não teve nenhuma rejeição antes dos 2 anos estabelecidos para a concepção, então é muito importante uma análise pré-concepção. Qual que é a importância da amamentação? A amamentação ela é um processo muito importante para o desenvolvimento da criança, para maturar o seu sistema imunológico, mas não se sabe ao certo qual que é a interação dos imunossupressores com o ato de amamentar. Então, em muitos casos na maioria dos casos não se é recomendável, porque não se sabe quais prejuízos pode trazer ao feto. E eu acabei esquecendo de pronunciar aqui em relação às medicações. Antes da concepção, na análise pré-concepção, quando a mulher se faz o uso de medicações como miclofenato, que é um tipo de imunossupressor, ou sirolimus, tem que ser feito a interrupção 6 meses antes, para que não cause, porque é associada essas medicações com anormalidades ao feto. Então, tem que ser feito a interrupção dos mesmos em um período de 6 meses antes da concepção. E as outras medicações utilizadas tem que ser feita uma redução nas taxas dos fármacos. E concluímos que no presente trabalho a doença renal crônica ela é uma doença que requer grande atenção, que pode trazer grandes riscos à saúde, mas é uma doença prevenível e tratável. O transplante é uma forma de se levar qualidade de vida a essas mulheres. O sucesso de uma gestação entre transplantadas é uma análise rigorosa e atenciosa durante todo o período gestacional. A avaliação de preconcepção é muito importante e que se deve estabelecer com clareza os riscos que a mãe está susceptível e esteja de total acordo com o médico sobre as condições estabelecidas. A relação entre gestação e enxerto pode ser uma consequência de resposta contínua e não imediata. Então, eu agradeço pela atenção. Meu e-mail está aqui embaixo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada e quero agradecer à instituição por estar disponibilizando
esse meio de nós formandos estarmos apresentando nossos trabalhos. E agradecer também ao meu orientador Léo pela atenção e total disponibilidade de tirar minhas dúvidas. Obrigada, espero que tenham gostado.